Tá bom? Vamos para o texto em si. Olhe comigo agora para o verso 16, por gentileza. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Quando nós olhamos para o livro de Mateus e quando você vai olhar para os outros evangelhos, você vai descobrir que o que o Mateus escreve aqui não é suficiente para nós traçarmos um raciocínio sobre esse encontro e extrairmos daqui algumas lições. Vitor, por que o que o Mateus escreve aqui não é suficiente? Porque esse encontro de Jesus com esse jovem é um encontro que percorre os 3 evangelhos do Novo Testamento. Quando você olha para o livro de Marcos, você vai ver lá no capítulo 10 que Marcos também vai relatar esse encontro de Jesus com esse jovem, mas vai destacar algumas outras coisas. E quando você olha para o livro do Lucas, lá no capítulo 18, você vai ver que o Lucas vai também falar sobre esse encontro, mas vai destacar algumas outras informações. Por exemplo, Mateus vai falar aqui: e eis que aproximando-se dele um jovem. Marcos não vai falar que ele era um jovem, vai falar que ele era um homem que foi correndo até Jesus. E chegando até Jesus, ele se ajoelhou. Então aqui nós já temos 2 informações. Era um homem de idade jovem que correu até Jesus e se ajoelhou até ele. E se ajoelhou diante dele. E quando você olha para o livro do Lucas, você vai descobrir que esse homem não era apenas um jovem, mas que naquela sociedade ele ocupava um cargo de destaque. Ele ocupava um cargo de destaque naquela sociedade. Tá bom? Então, ao longo da exposição, eu vou falando quando um citar alguma outra informação sobre esse jovem, ou quando o outro citar, tá bom? Primeira lição. E eis que aproximando-se dele. O jovem se aproximou de quem? O jovem se aproximou de quem? Se você olhar porque o jovem se aproximou de Jesus, ele diz assim: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Lucas, além de falar que ele ocupava um cargo de destaque naquela sociedade, Lucas também vai falar que esse jovem era muito rico. Esse jovem era muito... Agora me diga, se esse jovem era muito rico, ele tinha de tudo, e ocupava um cargo de destaque naquela sociedade, o que mais ele queria? Mas o texto vai dizer aqui que ele tinha um vazio. E tudo que aquele jovem tinha não era suficiente para preencher esse vazio. E por isso que ele chega até Jesus e fala: Mestre, o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Está me faltando algo, o que eu tenho não é suficiente. Perceba que ele foi até a pessoa de Jesus. Agora deixa eu te perguntar, em quem você vai resolver as questões referentes à tua alma? Esse vazio que tem aí dentro, em quem que tu resolve isso? Será que tu está procurando socorro na pessoa certa? Será que tu está procurando abrigo no lugar certo? O texto vai dizer que esse jovem procurou dentro do lugar certo, na pessoa certa, a pessoa de Jesus Cristo. Marcos vai falar que ele correu até Jesus. Escute isso. Dentro da cultura judaica, não era bem visto que pessoas de projeção ou pessoas mais velhas corressem em público. Isso não era bem visto de acordo com a cultura judaica, de acordo com a tradição deles. Então esse jovem aqui, ao correr até Jesus, ele quebrou um protocolo da sua cultura. Ele quebrou um protocolo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já quebrou algum protocolo para chegar até Cristo? Ou você é sempre engessado? Você segue os padrões da sociedade? Você tem seguido o que o mundo lá fora diz? Ou será que você tem quebrado os protocolos, os padrões da sociedade só para chegar até Jesus? Se você for olhar, é mais fácil seguir o que o mundo diz. Porque se você seguir, você não vai ser julgado. Se você seguir, ninguém vai falar de você. Mas o texto vai dizer que esse jovem estava tão desesperado para chegar até Cristo, que ele não ligou o que iam pensar dele. Ele não ligou se alguém ia pensar alguma coisa dele, se alguém ia pensar alguma coisa diferente a respeito dele. O desespero dele era tanto para chegar até a pessoa de Cristo, que ele foi capaz de quebrar um protocolo que a sociedade, que a religião dele impunha. Terceira lição, o texto vai dizer que além desse jovem desesperadamente ter quebrado um protocolo da sociedade para chegar até Cristo, ele em público se ajoelhou diante de Jesus. Isso tem um pouquinho a ver com adoração. O jovem se ajoelhou em público diante de Jesus. Em público. Agora deixa eu te perguntar, a tua adoração a Cristo é restrita só nessas 4 paredes ou ela é pública? Se alguém for na empresa que tu trabalha e perguntar se tu é um adorador, o que vão responder a teu respeito? Se alguém for na tua escola, no teu curso,
e perguntar se tu é um verdadeiro cristão, se tu adora realmente ele, o que vão responder? O que vão responder? Será que a tua adoração é restrita dentro dessas 4 paredes? Ou ela é pública, para que todo mundo veja que tu é um adorador? O texto também vai dizer que eles chamam Jesus de bom mestre, mas isso a gente vai esclarecer no próximo versículo, tá bom? O jovem, além dele ter ido na pessoa certa, no momento certo, e abordado essa pessoa da forma certa, feito a pergunta certa, ele teve um equívoco, um pequeno equívoco em sua pergunta, porque ele falou assim: mestre, o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Esse jovem achava que ele, por ele ser rico, ele achava que a vida eterna poderia ser comprada. Ele achava que ele poderia fazer algo para conquistar a vida eterna. Mas a vida eterna não depende do que eu faço para Cristo, mas do que ele já fez por mim. Tá bom? Agora olhe comigo o verso 17, por gentileza. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus aqui falando que não há um bom, somente Deus. Será que Jesus estava negando a sua divindade? Será que Jesus estava negando que ele era Deus? Porque o jovem chamou ele de bom e ele falou: não há um bom, senão Deus. Será que Jesus aqui estava negando a sua divindade? Deixa eu te explicar. O jovem chegou a Jesus se referindo a ele, bom mestre. O jovem estava enxergando Jesus apenas como um professor. O que Jesus está dizendo aqui, Jesus está querendo esclarecer para ele que ele não estava diante apenas de um professor. Jesus estava querendo tentar mostrar para ele que ele estava diante do próprio Deus. E não se prostrando apenas diante de um professor. Agora deixa eu te perguntar, quem Jesus é para você? O jovem aqui estava se prostrando apenas diante de um professor, segundo ele. Porque ele não tinha consciência de que Cristo, nesse momento aqui, ele não tinha consciência de que Jesus era o próprio Deus. Então ele se prostra diante da mente dele, diante de um professor. Agora deixa eu te perguntar, quem Jesus é para você, quando você se prostra diante dele? Aí você olha para mim e fala assim: Jesus para mim é aquele que cura. Jesus para mim é aquele que cura. Então ele para você é só um médico? Ele é apenas um médico para você? Jesus para mim é aquele que abençoa, aquele que dá casa, aquele que dá carro. O que Jesus é para você? Dono de alguma concessionária? Dono de alguma imobiliária? Quem Jesus é para você? A única fonte confiável que nós temos de conhecer Jesus é essa daqui. Agora deixa eu te perguntar, o quanto tu tem procurado conhecer ele? Pouco? Muito? Sendo a Bíblia a única fonte confiável para conhecer Jesus, o quanto tu tem procurado conhecer ele? Se é pouco, se a sua resposta for pouco, então deixa eu te perguntar, quem que você está adorando? Você está se prostrando diante de alguém que tu nem conhece? Você está se prostrando diante de alguém que tu nem conhece? Quando nós olhamos para o verso 18 e o verso 19, Jesus vai apresentar para este jovem os mandamentos, porque ele diz aqui: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. No verso 18 e 19, se você olhar na tua Bíblia, você vai ver que aqui Jesus apresenta os mandamentos para ele. Mas quando você olha no verso 20, por favor, acompanhe comigo. Versículo de número 20, está dizendo assim: disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Quando Jesus apresenta os mandamentos para o jovem enche o peito e fala que todos esses mandamentos ele tinha guardado desde a juventude dele. Mas o jovem ainda não tinha consciência de que lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que diz: não adorarás outro Deus, a não ser a mim. O jovem mal sabia que já tinha quebrado o primeiro mandamento. O jovem encheu o peito para falar que tinha guardado todos os mandamentos desde a sua juventude, mas mal sabia ele que tinha quebrado o primeiro dos mandamentos. Esse jovem, de fato, podia ser um homem virtuoso. Aos olhos daquela sociedade, um homem nota 10. Um homem nota 10, cumpridor da lei. Mas o problema do jovem aqui
foi que nesse momento ele deu nota 10 para si mesmo. Ele deu nota máxima para si. Terceira lição, próxima lição que a gente aprende. Nunca se vanglorie por nada. Nunca dê nota máxima para si mesmo. É impossível você ser totalmente perfeito. Impossível. Outra lição que a gente aprende aqui, ainda no verso 20, é que o jovem tinha se tornado apenas um religioso. O jovem tinha se tornado apenas um religioso. Porque por fora, ele era um homem aparentemente virtuoso, guardador da lei, um homem que guardava a lei de Deus. Mas por dentro, ele era um idólatra. Esse jovem tinha se tornado apenas um religioso. Ele não estava entregue inteiro para Deus, porque no seu coração continha pecado. No seu coração continha pecado. Então esse jovem tinha se tornado apenas um religioso. Mas a religião não salva ninguém. O que salva é o evangelho. O que salva é o evangelho. Esse jovem tinha falado aqui que guardava todas as leis. Mas o evangelho não é aquilo que a gente pensa. O evangelho não é aquilo que a gente fala. O evangelho é aquilo que a gente vive dentro de nós. E vive dentro de nós para com o próximo. Agora, quando você olha para o verso 21, está escrito assim: Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Mas quando você olha lá para o livro de Marcos, Marcos vai falar assim: Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus, olhando para ele, o amou. Isso aqui é muito até para mim. Porque Jesus tinha olhado para um homem que era apenas um religioso, que não reconhecia ele como Deus, que guardava dentro do seu coração idolatria. Mas o texto vai dizer que Jesus, olhando para ele, o amou. Esse termo, se você for olhar essa palavra amou, dentro da ótica humana, dentro da língua portuguesa, você vai ver que é um sentimento afetivo entre as duas partes. Amar, dentro da língua portuguesa, é um sentimento afetivo entre as duas partes. Mas quando você olha para a língua grega, que é a língua original, você vai descobrir que o sentido muda um pouquinho. O amor aqui no grego é ágapau. Repita comigo, ágapau. E esse termo aqui significa um amor que não necessita de afinidade e nem de química. Um amor que visa apenas o bem maior da humanidade. Então, quando Jesus estava olhando para esse jovem, o que Marcos está querendo dizer é que, assim, eu vejo em você um religioso. Você é apenas um idólatra. Você está iludido, achando que é um guardador perfeito da lei, quando, na verdade, dentro do seu coração, você está em pecado. Mas eu te amo e tudo que eu quero é o teu bem. O que Marcos está querendo dizer é que tudo o que Jesus queria era o bem dele. Só que se você olhar o texto, além de Jesus ter falado que, do texto falar que Jesus o amou, Jesus vai falar assim: se queres ser perfeito. Ou seja, aquele jovem era de fato um guardador da lei, mas por ele alojar idolatria dentro de seu coração, faltava ainda uma coisinha para ele. Faltava uma coisinha para ele. Agora, deixa eu te perguntar. Sabendo você que Jesus quer apenas o teu bem, será que não tem alguma coisinha dentro do teu coração que tu não está abrindo mão? Será que não tem alguma coisinha que você está alojando aqui dentro que está te impedindo de ser totalmente dele? Será que não tem alguma coisinha aqui dentro que não está tomando o lugar de Jesus e você não está percebendo? Será que não tem alguma coisinha aqui dentro que está tomando o lugar dele? Jesus vai falar: se você quer ser perfeito, falta uma coisinha para você. Uma coisinha só. Vai, vende tudo que você tem. Toma a sua cruz e me segue. O que Jesus está falando é assim: você está cheio de eu aí dentro e só com um pouquinho de mim. Está faltando muito de mim aí dentro. Está faltando você renunciar. Agora deixa eu te perguntar, será que não está faltando renunciar alguma coisinha ainda?
Se eu perguntar para você, se aqui dentro está totalmente preenchido por Jesus, o que você me responde? Será que aqui dentro está totalmente preenchido por Ele? Jesus, Deus, não aceita nada pela metade. E Ele não precisa de nada pela metade. Então, ou você vem para Ele inteiro, porque se não for inteiro, não tem razão. Não tem motivo, porque é tudo em vão. Se você não se entregar inteiro para Ele. Agora deixa eu te perguntar. Você é totalmente dele? Será que tu é totalmente dele? Ou tem alguma coisinha tua ainda que tá lá fora? Que tá precisando de um ajuste? E Jesus disse assim, falta uma coisinha para você ser perfeito. Tá faltando só uma coisinha, vende tudo. Toma a sua cruz, vende tudo, renuncia e me segue. Só que no verso 22, diz assim, e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Lucas vai falar que ele retirou-se triste porque ele era muito rico. Então, além dele ser muito rico, ele possuía muitas propriedades. Marcos vai falar que além do jovem ter saído triste, ele saiu contrariado com o que ele tinha ouvido de Jesus. Ele saiu contrariado, aborrecido com o que ele tinha ouvido de Jesus. Agora, deixa eu te falar. O jovem, ele achava que pelos seus esforços, pelo que ele tinha, ele poderia ser conduzido até a vida eterna. Mas quando Jesus disse que ele tinha que renunciar aquilo que estava sendo Deus na vida dele, ele foi embora, triste. E naquele momento, sem a sua salvação. O jovem, ele foi até a pessoa certa, Jesus Cristo. O abordou da forma certa, com a questão certa. Ele teve um encontro com Jesus e ouviu da boca do próprio Cristo a palavra da salvação. Escute, é possível que você tenha vivido uma vida toda de cristão. Uma vida toda de cristão. É possível que você tenha tido um encontro com Jesus. E é possível que você tenha ouvido de forma completa a palavra da salvação. Mas que você ainda não seja salvo. Esse jovem teve um encontro com Cristo. Ele chegou vazio. No meio da conversa, você vai descobrir que o jovem ainda se sentia vazio. Porque o texto vai falar que ele diz, que me falta ainda? Está faltando alguma coisa. E o texto diz que ele vai embora vazio. Ele teve um encontro com o próprio Cristo. Chegou vazio. E foi embora vazio. Deixa eu te perguntar. Você se lembra quando tu teve o teu primeiro encontro com ele? Você lembra quando foi que tu conheceu Jesus? Você lembra quando que foi que tu teve o primeiro encontro com Cristo? Agora deixa eu te perguntar. Sabendo que você já teve um encontro com ele, como é que tá aqui dentro? Como é que tá aqui dentro? Tá totalmente preenchido ali? Tá totalmente preenchido? Será que tá? Ou tem um vazio aí dentro? Será que não tá faltando alguma coisinha aqui dentro? Será que você pode falar que você tá totalmente preenchido e que não te falta mais nada? Você pode me falar isso? Pra mim não falta mais nada. Ele me preenche por completo. Você pode me afirmar isso? Você consegue me afirmar que ele te preenche por completo? Ou você não consegue me afirmar isso? Você consegue? O texto diz que ele tem um encontro com Cristo.
chega vazio e sai vazio. Deixa eu te falar, até quando? Todo domingo, talvez alguns dias da semana, tu vem aqui e tem encontro com ele. Será que você está saindo cheio ou você está saindo vazio? Agora deixa eu te perguntar, até quando você vai continuar nessa mesmice? Até quando você vai vir aqui, pintar um papel que você não vive e sair vazio? Até quando? Até quando? Ei, um evangelho que não é vivido não é evangelho. Um evangelho que não é vivenciado não é evangelho. E o meu coração se entristece em saber que pessoas vêm à igreja e não têm nem sequer certeza da tua salvação. Meu Deus! Será que você pode garantir que se ele voltar hoje tu sonha? Será que tu consegue dar essa garantia pra mim? O meu coração dói. Dói de saber que existem cristãos que se esforçam tanto porque acham que pelos seus próprios méritos eles podem ser conduzidos ao céu. Deixa eu te perguntar, até quando tu vai pintar um papel que tu não vive? Até quando? Aqui na igreja tu vai adorar, mas lá fora vai soltar uma piadinha, vai ouvir uma música. Até quando? O jovem tem esse encontro com o próprio Cristo e sai completamente vazio. Agora me fala como uma pessoa tem um encontro com um Deus encarnado e sai vazio dessa conversa. Como? Aqui eu tô caminhando pro final. O jovem sai vazio. E o texto vai dizer que Jesus, após esse episódio, tem uma conversa com os seus discípulos. E ele fala assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico é aquele que deposita toda a sua confiança no dinheiro. Agora deixa eu te falar. Onde tu está depositando a tua confiança? Onde você está apostando a sua alma? Onde? Será que tu está colocando os teus olhos e os teus pés no lugar certo? Será que a vida que tu está levando está te conduzindo para o lugar certo? E Jesus fala isso para os seus discípulos. E Pedro, também com uma pergunta equivocada, diz assim: mestre, então quem é que pode se salvar? Quem que pode se salvar? Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Sabe por quê? Porque não importa o tanto que você se esforce, nunca vai ser suficiente para te levar para o céu. Não importa o quanto tu acha que você está fazendo coisas boas, sempre vai ter uma intenção errada. Sabe qual é o erro das pessoas? Sabe qual é o erro? Elas acharem que quando for lá no dia do juízo, Deus vai pegar uma balança e vai colocar de um lado tudo que você fez de errado e do outro lado tudo que tu fez de bom. E o que pesar mais é o que vai determinar se você vai para o céu ou para o inferno. Mas se fosse isso, se fosse assim, ninguém que está aqui, ninguém que está lá fora e ninguém que existe no planeta Terra, que existiu ou ainda vai existir, iria para o céu. Porque nenhum homem é capaz de, pelos seus esforços, ser salvo. Nós não temos mérito o suficiente para ir para o céu. Nós não temos ações boas o suficiente que nos conduzam até os céus. Por isso que Jesus vai falar que só para Deus
é possível salvar um homem. Quando você olha lá para o livro de Romanos, você vai encontrar escrito assim, lá pelo capítulo 5, se eu não me engano. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O que é a justificação? Eu vou dar só uma esboçada pequena, porque isso é para o culto de doutrina. É como se nós fôssemos criminosos. Preste atenção nisso, para não confundir as coisas. É como se nós fôssemos criminosos. E Deus, um juiz. Mas Deus quer dar uma chance para esses criminosos. Aí ele fala assim, eu vou tirar vocês daqui. Vocês foram condenados à pena de morte. Eu vou tirar vocês daqui e vou pegar outra pessoa para ser condenada no lugar de vocês. Outra pessoa vai pegar a pena de morte que era para vocês pegarem. Aí você fala assim, por que Jesus? Por que não um dos discípulos? Por que não um dos profetas? Porque se fosse qualquer outra pessoa, ela estaria morrendo pelos seus próprios erros. Jesus foi o único que pisou na terra, que não tinha iniquidade, nem pecado algum. Então é como se esse juiz, que é Deus, pegasse esses criminosos, tirassem dali, dessem uma nova chance para ele, pegasse alguém que não tem pecado algum, Jesus Cristo, e colocasse para morrer no lugar desses criminosos. Para que, por quê? Porque não é justo inocentar um criminoso. Não é justo. Alguém tem que pagar pelos crimes dele. Alguém tem que pagar pelos crimes dele. Não é justo apenas inocentar um criminoso. E é por isso que Jesus pegou alguém para pagar pelos... Por isso que Deus pegou alguém para pagar pelos nossos erros. E no momento que Jesus estava na cruz, no momento em que Jesus estava na cruz, diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele todos os nossos pecados. Quer uma prova disso? Quando Jesus está na cruz, ele brada assim, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Será que Deus abandonou Jesus? Será que Deus abandonou Jesus? Isaías vai falar assim, o pecado é o que faz separação entre Deus e o homem. Então o que Jesus sentiu ali foi uma separação, por causa que ele estava carregando nossos pecados entre ele e o Pai. Ele sentiu um distanciamento do Pai, porque é isso que o pecado faz. E Jesus na cruz morreu, porque diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, só para fechar, Jesus é quem pagou pelos nossos pecados na cruz. E Paulo diz que a justificação é pela fé. Você não é justificado quando você tem fé. Você já foi justificado. A fé é uma ponte para você tomar posse dessa justificação. Vitor, o que é fé? Fé é quando você aposta a sua alma nisso. Você aposta a sua alma que Jesus morreu por você? Você aposta a sua alma que ele foi condenado pelos seus pecados? Você aposta a sua alma que ele morreu por você? Você aposta a sua alma que Deus se fez homem para tirar de outro homem o pecado que ele condena? Você aposta a sua alma nisso? Você aposta a sua alma nisso? Então, quando nós, por meio da fé, apostamos a nossa alma em que Jesus morreu por nós, nós somos justificados e perdoados. E Paulo diz que o primeiro fruto da justificação é a paz com Deus. O jovem rico achou que podia se auto-justificar. Ele não foi justificado, porque ele não teve fé. Ele achou que podia se auto-justificar. E por isso que ele saiu vazio, contrariado, triste. Mas quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Paz essa que, segundo a Bíblia, excede todo o entendimento. A única forma de preencher esse vazio, a única forma de preencher o buraquinho que está aqui dentro, a única forma de acabar de vez com essa tristeza, é se você for para Jesus. Se você apostar a sua alma nele. E se você renunciar a si mesma, tomar a sua cruz e segui-lo. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade.